No vídeo de hoje nós vamos responder questões de vestibulares como o FUVESP e o Unesp. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos, nesse vídeo, resolver juntos algumas questões aí de vestibulares muito famosos, como o FUVEST, o Unesp, pra gente treinar e ver se a gente tá realmente bom em História da Arte. Vamos lá! A primeira questão é uma questão da FUVEST, que caiu em 2019 e apresenta uma obra de Laçard Segal, O Navio de Imigrantes, e algumas alternativas que relacionam essa obra com movimentos artísticos. Na verdade, essa temática é muito recorrente nas questões de arte, tanto do Enem quanto dos vestibulares, porque tem como finalidade observar se o candidato tem a habilidade de relacionar uma obra com um texto, de fazer uma leitura de imagem, de ter conhecimento de movimentos artísticos, e é um tipo de questão bem ampla, então vamos lá. E essa questão pergunta o seguinte: essa imagem é a reprodução de, alternativa A, uma pintura impressionista marcada por pinceladas soltas e pela temática da emigração americana para o continente europeu. Alternativa B, um mosaico cubista caracterizado pelas formas geométricas que procuram salientar a esperança daqueles que se dirigem para terras estrangeiras. Alternativa C, uma pintura expressionista que reforça o sofrimento do que se deslocavam em um contexto de perseguições e intolerâncias. Alternativa D, um painel surrealista que procurava destacar o subconsciente atormentado daqueles que deixavam seus locais de origem. E a última alternativa, a E, uma pintura futurista influenciada pelas referências de modernização tecnológica caracterizadas da primeira metade do século XX. Então a primeira análise que a gente deve fazer é a seguinte: do que se trata essa obra? Do que se trata o material dessa obra? É uma pintura? É um mosaico? É uma escultura? Sabendo essa informação, você já elimina uma questão ali. Então, se é uma pintura, inclusive está escrito ali na questão, óleo com areia sobre tela. Então, é uma pintura. Não é um mosaico. A alternativa que afirma que é um mosaico cubista, que é a alternativa B, já é a falsa. É uma pintura de Laçard Segal, que foi um artista brasileiro que tinha uma pegada extremamente expressiva, porque representava sentimentos, representava tanto sensações e sentimentos coletivos como pessoais. Ele foi um artista que foi muito influenciado pelo expressionismo alemão, e aqui no Brasil ele meio que trouxe essa estética bem antes até mesmo da Semana de 22. Tanto Laçard Segal quanto Anita Malfatti foram os precursores do modernismo do Brasil. E os dois trouxeram para o Brasil uma estética bem parecida com a estética expressionista. Sabendo desse contexto do artista e esse contexto da história da arte brasileira, você já iria procurar uma alternativa que se encaixa nessa informação, que aqui no caso é a alternativa C, que fala o seguinte: uma pintura expressionista que reforça o sofrimento dos que se deslocavam de um contexto de perseguições e intolerância. E nós também sabemos que os imigrantes saem da sua terra natal justamente por conta de perseguições, de crises econômicas, de guerras. Então essa alternativa é a alternativa que mais se encaixa com essa obra e com o contexto temático dela. Vamos para a próxima questão. É uma questão da Unesp e que mostra uma fotografia maravilhosa da Catedral de Notre Dame. E pergunta o seguinte: a Catedral de Notre Dame, em Paris, parcialmente destruída por um incêndio em abril de 2019, é um exemplo da arquitetura alternativa A, gótica, expressa na verticalidade e no emprego de arcos e vitrais. Alternativa B, românica, expressa no desenho do teto e da abóbada principal. Alternativa C, clássica, expressa na composição simétrica e na presença de colunas dóricas. Alternativa D, Art Nouveau, expressa na utilização de elementos geométricos decorativos. E a última alternativa
eclética, expressa no pastiche entre elementos barrocos e neoclássicos. Nós sabemos que a igreja de Notre Dame é um dos principais ícones do período gótico, ou seja, é uma catedral que tem vitrais, é uma catedral extremamente verticalizada, é uma catedral que representa a grandiosidade da igreja no período medieval e que, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. E para finalizar, uma questão da FUVEST que mostra também uma obra brasileira que é a Moema de Victor Meirelles. Em seu contexto de origem, o quadro acima corresponde a uma alternativa A, denúncia política das guerras entre as populações indígenas brasileiras. Alternativa B, idealização romântica num contexto de construção da nacionalidade brasileira. Alternativa C, crítica republicana à versão da história do Brasil difundida pela monarquia. Alternativa D, defesa da evangelização dos índios realizada pelas ordens religiosas no Brasil. E a alternativa E, concepção de inferioridade civilizacional dos nativos brasileiros em relação aos indígenas da América Espanhola. O período no qual essa tela foi pintada corresponde ao período da literatura do indianismo, que mostra o índio como bom, ingênuo, e nessa obra, que conta a história de Moema, o artista Victor Meirelles, ele fez ali um link a esse estilo de escrita, esse estilo de literatura e representou de uma forma extremamente idealizada e romântica a figura dessa índia. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários quantas questões você acertou. Aproveita, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.